família, tudo bem? Hoje eu vim contar um pouco para vocês como é que foi o meu primeiro trimestre de gravidez. Bom, eu acredito que poucos de vocês saibam como nós descobrimos a nossa gravidez. Começou numa sexta-feira, onde eu estava sentindo uns sintomas um pouco diferentes da TPM. Pedi para minha irmã pesquisar alguns sinais, digamos assim, de gravidez antes do atraso menstrual. É que é muito parecido com a TPM em si. A única diferença era que eu estava sentindo muita dor na minha lombar. Aí eu fiquei pensando, nossa, será? Pensei em fazer uma surpresa pro Igor se realmente eu estivesse grávida. Mas aqui é a primeira expectativa versus realidade, porque no sábado eu já tava na expectativa, já tinha contado pro Igor, ele também já tava super empolgado. No domingo, logo de manhã, já pedi para ele comprar o teste e ele veio com um teste de farmácia daquela marca Clear Blue, que ele é um pouquinho mais caro até. Aí eu falei, nossa, agora eu vou ter que fazer xixi nesse palito e vai ter que dar positivo. E deu positivo mesmo, estou com um palito de xixi aqui. Tá vendo, gente? Pera. Esse é o palito que eu fiz xixi no dia 25 de maio de 2020 e saiu positivo. Assim que eu vi esse positivo subindo, depois que eu fiz xixi, eu fiquei muito empolgada e eu não acreditei. Mostrei pro Igor, ele ficou em choque, foi muito engraçado. Eu queria muito ter feito uma surpresa, muito. Admiro quem consegue fazer isso, eu não consegui. Assim que saiu o resultado, já fui mostrar pra ele e ele ficou em choque, foi muito engraçado. E toda hora a gente ficava olhando o teste para ver se o positivo tinha sumido ou não. Aí nós combinamos de não contar para os nossos pais por enquanto, esperar um exame de sangue ou a primeira ultra. Outra expectativa versus realidade, né? Porque no mesmo dia a gente já fez a ligação de vídeo e contamos para os nossos pais. Foi assim que a gente descobriu a gravidez. Agora eu vou iniciar realmente o diário de gravidez. Eu assisto muito e leio muito sobre gravidez. Um dos diários de gravidez que eu mais gostei de assistir foi da Carol Pinheiro. Ela dividiu em 8 partes e eu vou fazer mais ou menos o mesmo, para todos os diários de gravidez aqui em diante seguirem uma linha. Então eu vou fazer do primeiro trimestre, depois o quarto mês, o quinto, até o nono. A primeira coisa que eu quero contar para vocês é um pouco da emoção desse primeiro trimestre. E é muito doido porque é uma mistura de medo e de alegria. Todo lugar que você vai ler, eles vão falar muito sobre o aborto espontâneo, que pode ocorrer a qualquer momento no primeiro trimestre. As chances são muito altas. Então, dá um medo, mas eu também estava muito feliz, queria sair gritando para todo mundo, eu tô grávida! E eu não quero romantizar nem nada do tipo, mas eu sempre senti um amor pelo bebê que tem só crescido a cada dia. Eu sei que com muitas mulheres não é assim, talvez com você não tenha sido desse jeito, mas comigo tem sido assim desde o primeiro dia, então é uma emoção muito doida, muito forte e ela só aumenta. A parte mais difícil pra mim foi guardar segredo. Não consegui fazer uma surpresa pro meu marido, nem pros nossos pais, então já dá pra perceber que eu queria sair realmente gritando pra todo mundo que eu tava grávida. Aparentemente eu não era a única, porque nós contamos pros nossos pais, falamos pra eles não contarem pra ninguém, porque nós queríamos dar essa notícia de primeira mão, depois que finalizasse as 12 semanas, mas o meu pai já contou pra todo mundo numa transmissão ao vivo no YouTube, então eu não era a única que estava tendo essa dificuldade, aparentemente. Maior surpresa. Bom, não tem nem graça. No primeiro trimestre, a maior surpresa é descobrir a gravidez. Até agora eu não tô acreditando, gente. É muito sobrenatural, assim. É muito louco, é uma delícia. Sobre o meu corpo.
A primeira mudança grande que eu já comecei a sentir foi uma sensibilidade tremenda com cheiros. Eu não tava aguentando certos cheiros. Alho, não gosto do cheiro, não aguento o sabor. E antes, quando eu ia fazer comida, aqui em casa era uma briga, porque eu usava muito alho e o Igor nunca gostou tanto assim de alho. Hoje, alho é proibido aqui em casa, eu não consigo comer alho. Também teve um momento que os meus enjoos estavam muito fortes quando eu comia uma comida quente. Então toda comida que eu ia comer tinha que ser gelada, tinha que ser fria. Eu tava comendo muito açaí e picolé. Limão também tava me ajudando bastante nos enjoos. Mas eu sei que eu não posso reclamar muito, porque os meus enjoos duraram fortes mesmo por 2 semanas. Eu tive só 2 dias assim que eu vomitei. O restante foi muito tranquilo e terminando o primeiro trimestre, terminou os enjoos de vez. Agora sobre o peso, eu não engordei, eu não emagreci, não ganhei peso. E eu fiquei preocupada até. Perguntei pra médica que a gente vai se era normal e ela falou que era normal. Aí eu fiquei um pouquinho mais aliviada. Mas eu fiquei com medo, falei, como assim? Será que meu bebê não tá crescendo? Mas graças a Deus tá tudo certo. E foi isso no primeiro trimestre. O Igor, nesse primeiro trimestre, ele ficou muito empolgado com ser pai, mas novamente não vou ficar romantizando muito. São muitas emoções e as coisas ficam muito à flor da pele. Nesse primeiro trimestre eu fiquei muito cansada, eu virei um zumbi, eu só queria dormir. Foi bem no momento que a gente estava mudando de apartamento, então foi um pouco difícil para ele entender que não era uma vontade, era só que eu realmente não conseguia fazer nada. Foi difícil, vou falar pra vocês, ele não caiu a ficha dele assim na hora que eu tava realmente mal e era algo muito maior do que eu, não era como se eu pudesse ignorar o sono, ignorar o cansaço e fingir que tá tudo bem. Mas deu tudo certo, o Igor fica muito empolgado em relação a planejar o enxoval, ele é mais preocupado do que eu. A gente já tem até o berço. Ele faz as planilhas, ele faz essas partes. É muito gostoso. A gente se completa, dá muito certo. O melhor momento, com certeza, foi quando a gente ouviu o coraçãozinho pela primeira vez. Nossa, é o melhor som do universo. Se eu pudesse colocar ele numa playlist do Spotify, eu ia ficar ouvindo no repeat o tempo inteiro, porque é muito gostoso ouvir o coraçãozinho batendo. Na nossa primeira ultra a gente ouviu. E eu já vou entrar no pior momento, que o pior momento também ocorreu na nossa ultra. Porque ele foi fazer a ultrassom pela barriga e só conseguiu ver o saco gestacional. Eu já fiquei pensando em um monte de coisa, porque é muito comum gestações que são sem um embrião. Então eu fiquei muito preocupada, falei, meu Deus do céu, será que não tem um embrião ali? Então foi o pior momento, foi um sentimento bem terrível. E aí quando ele voltou e fez a ultrassom endovaginal, a gente viu, gente, era um negocinho assim, 6 milímetros e o coraçãozinho batendo forte. Aí foi do pior, se tornou o melhor momento. E para finalizar, um insight que eu tive durante esse primeiro trimestre. Na verdade, foram 2. O primeiro é que, na minha opinião, o primeiro trimestre é onde a gente está mais grávida, digamos assim. É quando tem os enjoos, é quando a gente começa a ter toda essa mudança hormonal. É muito estranho, é gostoso, é diferente. E também é quando a gente abre os sites e é sempre assim. O primeiro trimestre, aborto espontâneo, aborto. É muito pesado, sabe? Então, eu tive momentos de medo assim, de chorar incontrolavelmente. E aí eu falava pro Igor, amor, ora por mim, me ajuda, meu coração descansar, não quero ficar assim, não quero ter esse sentimento. E às vezes que eu fui desabafar com outras pessoas, eu sempre ouvia, você não pode pensar assim, para com isso, tem que mudar sua mentalidade, não sei o quê. Então, caso alguém vá desabafar com você nesse primeiro trimestre, falar suas inseguranças e os seus medos, tenta ser um ombro amigo, tenta ouvir, ouve,
ouve mais do que fala, é melhor. Não fala pra ela não se sentir assim, que não tem porquê, que não tem motivo, só ouve e desabafa, ora por ela, com ela e seja isso, sabe? Uma pessoa que vai passar segurança e não que vai fazer ela se sentir culpada por estar se sentindo assim. Bom, e para finalizar aqui, o meu último insight ocorreu depois que a gente fechou nossa equipe de parto, digamos assim. Nós temos uma médica obstetra que ela é super atenciosa, muito a favor do parto normal. Temos a doula que é assim super parceira, muito amiga, maravilhosa, e uma enfermeira obstetra que ela é literalmente um anjo na nossa vida. Então eu percebi como eu sou privilegiada, eu sou muito grata a Deus por conseguir ter essas 3 mulheres maravilhosas junto comigo. E também pensei na quantidade de mulher que não conseguem ter isso que eu estou tendo e acabam em mãos de médicos cesaristas ou tendo um parto desrespeitoso com elas, desrespeitoso com seus filhos. E eu fico muito triste de saber que essa é uma realidade latente no Brasil. A maioria dos partos são assim. E eu espero muito que um dia essa realidade seja mudada e a maioria dos partos sejam humanizados. Em um parto humanizado, muitas pessoas já pensam: ah, é um parto em casa, é o parto da banheira, é o parto da luz apagada. E não é bem assim. Um parto humanizado, um atendimento humanizado, é onde respeita a pessoa que está ali e deixa a mulher ser a protagonista do seu parto, seja uma cesárea, seja um parto normal. Então, nossa, eu sou muito grata a Deus de verdade por conseguir ter isso e espero que mais e mais mulheres consigam. Bom, então esse foi o diário do primeiro trimestre de gravidez. Logo, logo eu volto para fazer do 4º mês. Obrigada a todos que assistiram. Gente, não esquece de se inscrever no canal, deixar uma curtida e se você quiser comentar alguma coisa sobre o que eu falei, coloca aqui embaixo. Um beijo e até mais!